crianças negras vivenciam o racismo desde muito cedo. Existe um tipo de racismo brasileiro, que é aquele que todo mundo assume que existe, mas ninguém pratica. Esse vírus do racismo é muito difícil acabar. Ele está muito estruturado na nossa história, na nossa sociedade. Se o Brasil fosse um país que se enxergasse e dissesse eu sou preto, sabe? Eu sou um país pobre, nós jamais teríamos eleito o cara que a gente elegeu. Em muitos momentos a gente é reduzido a contar as nossas histórias de sofrimento, né? O racismo vai enlouquecer a vida da gente porque ele acontece toda hora, porque ele é estrutural, ele está nas relações sociais, no imaginário das pessoas. Tudo bem, joia? Tudo certo aí, né? Ora, lindo. Descobri que era você aqui, já corri no brechó para preparar o meu visual, que eu não tinha roupa para esse encontro, né? Então... Mas tá todo bonito. E aí, Fred José, como é que tá, cara? Bem? Tudo bem? Tudo bem? João, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Ótimo, tudo ótimo, joinha. bem-vindos. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Em parceria com o Estadão, este é mais um episódio da série O Lado D. O racismo é um tema que nós precisamos debater na nossa sociedade. Mas qual é a origem dele? Antigamente, quando você lia os grandes clássicos, por exemplo, do Gilberto Freire, parecia que não existia o conceito de raça. Depois, esse conceito amadurece e, com ele, uma consciência não só de uma raça, mas também dos nossos preconceitos. Nós nascemos ou nós nos tornamos racistas? Esse é o tema que hoje eu convido você para participar dessa conversa com duas grandes figuras. Preto Zezé, presidente da CUFA, da Central Única das Favelas, que vem fazendo um trabalho extraordinário nessa pandemia. Parabéns, hein, Preto Zezé, pelo teu trabalho. Possibilitar, por exemplo, pegar os negócios de gente preta e botar dinheiro. Porque o Emicida, ele levantou, o Emicida ou o Condizila ou o Dex levanta a empresa dele por conta própria, no braço. Estão segurando o Brasil nas costas, pagando uma alta taxa tributária que deveria ser isento pelo tanto que o país os deve. E o João Pedrosa, que além de ex-BBB que todo mundo conhece, ele é professor. Uma das profissões que tem que ser mais valorizadas no país para a gente sair dessa situação que nós nos encontramos hoje de enorme desigualdade social. E aí na hora de colocar a peruca, o Rodolfo falou assim, nossa, meu cabelo tá igualzinho do João. Que eu fiquei pensando, tipo... Cara, eu não sou um homem das cavernas só porque o meu cabelo é desse jeito, entendeu? Muito bem-vindo, Muito obrigado. João, muito bem-vindo, Preto Zezé, para o nosso bate-papo. Essa consciência da raça, quando é que isso começa a surgir em vocês? Quando que vocês descobriram ou internalizaram esse conceito forte de raça? Olha, eu sou filho de uma mãe branca e de um pai negro. Então, desde pequeno, dentro da minha casa, meus pais sempre falaram para mim, você é negro, você precisa saber disso, porque é isso que você vai encontrar lá fora. Então, por mais que fora da minha casa, as pessoas ao mesmo tempo sempre viraram para mim e falaram, olha, João, você não é tão negro assim, né? Porque sempre acontece isso, né? Na minha família, eles sempre falaram pra mim, tipo, você precisa reconhecer isso, porque é reconhecendo isso que você vai conseguir se defender. Que eu costumo dizer que as crianças negras vivenciam o racismo desde muito cedo. Eu acho que é um processo de reconhecimento que ele está sempre existindo, né? Ele não tem um marco único que fala, foi nesse momento. Ele está sempre acontecendo e sempre sendo ressignificado. Ô Zezé, o que o João está dizendo aqui que teve um estalo para ele, assim, o pai dele chegou e falou, cara, você é preto, então você tem que ter essa consciência aqui desde cedo. Não foi que você foi descobrindo, isso veio da sua casa, né? Veio ali um sinal forte, né? E como é que foi com você?
Comigo foi aos 15 anos de idade, porque tem uma coisa com racismo no Brasil, que é um apagamento histórico e a construção de um enredo em que a gente some de tudo, né? Exato. As pessoas falam sempre do 13 de maio com a princesa Isabel, mas ninguém pensou que foi o dia 14 de maio, onde a gente foi despejado sem terra, sem dinheiro, sem indenização, sem nada. Ainda colocaram uma plaquinha de que a gente era um escravo liberto e proibiram a gente de se reunir. Foi criado o Código Penal, foi construído um discurso na academia, na ciência, inclusive para justificar inferioridade, sistema de justiça estruturalmente todo montado para legitimar essas leis. No meu caso, quando eu descobri com 15 anos de idade que eu era negro, volta uma fita de todas as vivências e angústias que a gente viveu e privações que a gente não conseguia configurar, mas conseguia sentir. Aí você descobre, né? Porque quem criou a conceito de raça foi o racismo. Quando a gente constrói a ideia do negro, da identidade negra, é uma luta de construção política para refazer, pegar esses cacos, né, de identidade, e aí geralmente a construção da identidade ela vai sendo problemática na medida que você passa a se negar, na medida que você foge de si, porque a construção histórica do país, ela lhe remete a um lugar de servidão, de sofrimento de pessoa menor, e ninguém quer ser isso, então a gente fugia. Antes dos meus 15 anos, a gente era marrom, bombom, moreno e tal, e essa discussão de que você é mais ou menos preto, só acontece com a gente, Dávila, porque se você entrar com seus amigos brancos, ninguém vai discutir se você é um branco gelo, um branco neve, um branco fosco. Não existe esse debate entre os brancos, isso é um debate pra gente. Então, até definir a nossa identidade, a nossa humanidade, é uma coisa estranha e eficiente do racismo brasileiro. Existe um tipo de racismo brasileiro, que é aquele que todo mundo assume que existe, mas ninguém pratica. Se a gente fizer uma pesquisa aqui entre nós e perguntar quem acredita que existe racismo no Brasil, todo mundo vai levantar a mão e concorda. Quando você volta, quem é racista? Ninguém levanta a mão. Então a pergunta é, onde a gente esconde o nosso racismo? E, Zezé, isso que você fala é muito da gente saber também identificar o racismo, né? Sim. Porque a gente vem de um processo de apagar ele o tempo todo, né? Ou então de minimizar a dor das pessoas e minimizar situações e momentos racistas, né? Então acho que a gente precisa realmente saber identificar na nossa fala, na nossa casa, na mesa de bar, em todos os lugares que a gente estiver, saber identificar e revidar no momento, né? Assim, porque eu acho que é esse processo que precisa ser feito. Eu acho que o fundamental é você entender, no debate sobre racismo no Brasil, que é o país que mais traficou escravizados da África. Quando você pensa numa sociedade escravocrata, você entende o porquê existem em apartamentos, existe uma sala, um quarto e um quartinho de empregado. Você entende o fenômeno no Brasil, que só no Brasil tem, do elevador social e elevador de serviço. Você entende, por exemplo, quando você entra no supermercado de classe média, da elite, e quem está empurrando o carrinho é a empregada. Quem está dirigindo o ônibus é um negro. É muito difícil você negar a herança que a escravidão deixou no Brasil até hoje, essa marca. Peço desculpas aos meus convidados. Favelado, metido a besta, um pé rapado, metido a besta, que acha que pode ser um comensal de gente como nós. Agora, tem uma coisa muito legal na experiência de vocês dois. Vou começar com o Zezé aqui, que tem um negócio legal. Você sempre diz uma coisa que me chama a atenção, assim, não adianta só reclamar, você precisa transformar isso em fato. E o que vocês conseguiram fazer com a CUFA, mostrar que tem empreendedorismo na favela, que tem coisas incríveis, como nasceu o hip hop, vocês ali como empresariando esses talentos, isso despertou um outro mundo que quase que chocava com um conceito antigo que você tem de racismo e de raça. Me conta como é que foi a tua estratégia que eu falo assim do poder suave, em vez de inventar um confrontamento, é o poder suave. Você foi mostrando um outro lado inacreditável que existia lá, que o outro mundo não conhecia fora do gueto. Como é que é isso? É porque existe uma construção porque no dia 14 nós fomos despejados, né? Na rua, jogado na rua. Então, para onde que a gente vai? Vai para as favelas. Então, majoritariamente, a população das favelas são negras. Então, tem um misto de pobreza com racismo aí que coloca a gente nesse lugar. O que a gente pensou?
As pessoas vêm falar de sofrimento, de problemas para nós, de dificuldade. Nós somos doutor em tragédia, PhD em desgraça e professores, né, doutorados em vida e dificuldade. Então, isso não é novidade para nós, né? Não é à toa que as grandes conquistas dessa época, desse ano, na arena racial, elas se dão no pior ano da humanidade. As pessoas não entendem como está acontecendo isso diante dos números brasileiros. Então, o que a gente pensou? Transformar o estigma em carisma, eu acho que é a primeira estratégia para a gente poder abordar de maneira diferenciada. Aí tem uma nuance diferente dos americanos. A segunda é como é que a gente possibilita o protagonismo de pessoas pretas numa agenda que não está resumida só a racismo. Eu não quero ser chamado para discutir só racismo. Às vezes eu falo, porque você vem só para a agenda de racismo, porque infelizmente a sociedade ainda impõe somente essa janela para a gente abrir e botar a cara, mas a partir dela eu trago outras questões, né? E a outra foi a gente poder perceber a potência que existe nesses territórios com essas pessoas, mesmo nessa situação. Às vezes as pessoas falam, o Zezé morou na rua, viveu isso, comeu lixo, agora está aí presidente da CUFA, posse na SEG da ONU. Eu acho que o exercício não é de reconhecimento da meritocracia, como se a maioria dos meus pares não chegaram porque não quiseram. O exercício é o contrário. Se o Zezé não tivesse passado as privações, as perdas, a dificuldade, perder a infância trabalhando moleque na rua, minha mãe sofrida segurando uma onda total, protegendo a gente, onde é que o Zezé estaria? A gente deveria fazer o exercício contrário. Não é onde ele chegou, onde é que ele estaria se não tivesse passado por isso. Porque senão a gente cai sempre num debate, que eu estou vendo, inclusive agora é mais atual, de que a gente negra só pode ser reconhecida depois de passar por um processo enorme de sofrimento. O Big Brother, inclusive, foi uma coisa muito disso, né? O Lucas já era um grande talento, já era um menino bacana. João já era um professor, mas a população passa a se solidarizar, a sentir quando a gente passa por um processo de violência pública violenta. Não, a gente tem que lutar para ser reconhecido pelas nossas habilidades e competências. Isso que você fala é muito interessante, assim, porque em muitos momentos a gente é reduzido a contar as nossas histórias de sofrimento, né? Então você pode estar numa conversa, num diálogo, numa entrevista ou qualquer outra situação. É tipo assim, e aí, Zezé, como é que tá? Tudo bem? Mas me conta lá aquela vez que você sofreu aquele negócio, né? Isso. É sempre assim, né? Às vezes a gente só quer falar que a gente gosta de comer tal coisa, que a gente assiste tal filme, que a gente gosta que a nossa cor é amarela, favorita, entendeu? Então, assim, não necessariamente a gente precisa estar o tempo todo precisando contar sobre essas histórias, porque essas histórias, elas também tocam num momento melancólico da nossa vida, assim, sabe? Você tem uma experiência incrível, né? No programa, quando teve a história lá com o episódio do seu cabelo, você usou aquilo para pontuar uma coisa importante, que era um despertar de uma consciência. Conta um pouco, que foi um momento muito emocionante ouvir para você. Sim. Naquele episódio. Eu acho que foi exatamente isso agora, assim, que é um sentimento que me vem de cansaço, sabe, de esgotamento, assim. Acho que chega, não aguento mais, assim, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E a gente sempre tenta, é óbvio, né, a gente sempre tenta nos esquivar dessas situações, a gente não quer vivenciar essas situações. E a gente não quer chegar a esse momento de ter de falar sobre isso o tempo todo. A gente quer que a gente não... Somos mais que isso. Eu sou mais do que isso. Eu tento, inclusive, aplicar constrangimentos pedagógicos permanentes, sempre que eu tenho oportunidade. Porque se a gente deixar, o racismo vai enlouquecer a vida da gente, porque ele acontece toda hora. Exato. Porque ele é estrutural, ele está nas relações sociais, no imaginário das pessoas. E do que vocês acabaram... Não, o que vocês acabaram de falar e o que eu respondi? Não, eu não te acusei. Então, o que eu faço, às vezes? Eu espero um momento de aplicar constrangimentos pedagógicos, né? Tipo, eu estava em Fortaleza, eu fui numa área que tinha campo de golfe. E eu tava, não fui lá, de sandalinha, fui Tiger Woods, entendeu? Aquela boininha que eu tenho, da Kengo e tal, e tô lá. E o cara grita de longe, ei, traz o taco aí. Eu ouvi aquele negócio distante. Aí você olha pra você e fala, uai, mas... Aí eu deixei pra lá, né? Cara, você não... Daqui a pouco vem um cara no carrinho, João, no campo. Você trabalha aqui? Você é de qual parte aqui? Aí eu falei, eu sou da parte que é o proprietário e eu acabei de adquirir esse campo de golfe e hoje eu quero jogar sozinho. O cara... Não, desculpa, ou seja, aí o cara cai na real, e tem vários casos assim, legal. Porque como a gente transita agora nesses espaços mais, onde as pessoas não estão acostumadas a ver as pessoas pretas, nós somos invisíveis, nós estamos sempre por trás da cortina, nós estamos sempre servindo o café, nós estamos sempre na segurança, então as pessoas ainda não estão preparadas, porque essa é uma construção que tem que ser desconstruída, já que a gente aprendeu, a gente desaprende e aprende outros valores, que é da ideia do negro de servidão. Esse é o maior legado da escravidão no Brasil. Uma ideia de que, não, o cara chega na sala de aula, oi, eu queria falar com o professor, João, não, o professor sou eu.
Exato, essa situação já aconteceu comigo uma vez mesmo, assim. Eu tava lá, tinha uma situação com um aluno meu que tava, né, me gerando várias coisas na escola, enfim, alguns problemas. Aí eu falei, vamos chamar uma conversa. E aí tinha uma mesa, aí sentou o aluno, os pais do aluno, a diretora, e eu tava um pouco atrasado, porque, né, morava em outra cidade e tal. E aí eu cheguei, e tinha uma cadeira que era a cadeira do professor, que tava todo mundo só esperando o professor chegar para ter a conversa, né, e tal. E aí eu cheguei, sentei na cadeira e fiquei lá, e aí, gente, tudo bem? E os pais do aluno assim, tá, cadê o professor? E eu tava, tipo, há 5 minutos lá, sentado, assim. Então, a minha imagem não é uma imagem que as pessoas esperam de que seja de um professor, entendeu? A primeira coisa que eu diria é, vai fazer terapia, porque não se resolve as coisas jogando elas para debaixo do tapete. Se resolve as coisas assumindo os seus BOs e criando políticas que resolvam a cagada que foi feita no passado. Mas a grande questão é que, geralmente, pessoas que precisam muito fazer terapia precisam fazer para parar de causar dor no entorno. Então, o Brasil precisa fazer terapia para parar de causar tanta dor e fingir que não é com ele, que não foi ele, foi sem querer. Mais do que eu quero, o Brasil que eu luto é um Brasil de oportunidades iguais. É um Brasil de verdade. Não é um Brasil inventado, um Brasil hipotético. Se o Brasil fosse um país que se enxergasse, se olhasse no espelho e dissesse, eu sou preto, eu sou um país preto, sabe? Eu sou um país pobre, nós jamais teríamos eleito o cara que a gente elegeu. E essa coisa de que os empresários vão nos cuidar, não vão. Tá? O povo preto já foi propriedade de empresários e não foi cuidado. Então, eu acho que o que a gente precisa agora é Estado cuidando com carinho, porque o povo preto nunca foi cuidado. Então, o Brasil que eu quero é um Brasil onde o povo preto é cuidado, onde o povo pobre é cuidado e tem as mesmas oportunidades daquele 1% da nossa população. Uma coisa importante, a pandemia, né Zezé, está furando um pouco outra bolha, a bolha de enxergar com a realidade nos lugares onde se mais sofre no Brasil. 20 milhões de pessoas voltaram à pobreza e muitos deles, evidentemente, pretos. Mas isso criou também uma conscientização do outro lado que não dá para só cruzar o braço e esperar o Estado. Você acha que isso vai ajudar a amadurecer essa consciência ou você acha que isso é uma coisa momentânea que pode voltar ao velho curso depois? Quando esses dias fui perguntado se as pessoas, jornalistas perguntando quando é que você acha que a gente volta ao normal? Eu disse, eu não quero que volte ao normal, né? Mas como assim, gente? Eu disse, porque o normal era a gente naturalizando essa realidade que a gente está vendo hoje. Estava passando batido. Estava passando batido que a gente tinha dificuldade no acesso à saúde. Estava passando batido que a gente estava morrendo de uma porrada de doença. Quem estava passando fome, quem está com uma dificuldade. Hoje ninguém mais pode dizer isso. Hoje essa realidade convoca a sociedade brasileira a tomar uma decisão. Nós vamos enfrentar essa desigualdade que produz todo tipo de absurdo e bizarrice ou nós não vamos? Nas questões, a CUFA, assim, mais de 20 anos, a gente nunca pediu dinheiro, comida, a gente nunca foi a público fazer isso. Sempre foi uma instituição de ação de soluções dentro das favelas. Quando a gente vem nesse momento fazer isso, é porque não tinha outra alternativa que a gente não ia deixar os nossos pares morrerem literalmente de fome, sem nada, e a gente ficar ali olhando, não dava. O que aconteceu? A gente aproximou muito esse universo do terceiro setor, que está de parabéns, porque foi que deu um show durante a pandemia de logística, de tecnologia, de inovação, tendo à frente pessoas negras, e aproximação com setores do setor privado. Digo setores porque teve outros setores com grandes faturamentos que com 1% poderiam manter seus funcionários todos em casa durante a pandemia inteira, mas decidiram fechar e demitir. Então, ao mesmo tempo que a gente questiona e critica isso, a gente também tem que reconhecer que um setor, né, parte do setor privado, que começou a acordar, começou a pensar desenvolvimento do país, agenda pública, que aproximou-se também. Eu penso que essa química ela não vai se desfazer e eu acho que é o grande desafio nosso.
não deixar este momento de aproximação e geração dessas tecnologias e soma desses saberes se tornar um evento, mas um movimento permanente. Porque nós vamos precisar já juntar os cacos de crianças e jovens que estão há mais de um ano fora da escola, que tem jovens que acham que nem precisa mais da escola, de pessoas que estão com sequelas no ponto de vista de saúde, porque as consultas eletivas elas foram canceladas para tratar só de Covid. E hoje, os sobreviventes do Covid estão com sequelas neurológicas, de locomoção respiratória, não tem dinheiro e não tem saúde. Então, assim, há uma tarefa a fazer quando isso tudo baixar um pouco, né? Então, eu penso que esses setores continuarão juntos para a gente pensar qual vai ser a agenda de país. Eu acho que é legal, porque constrói, sabe o que, Dávila? Que eu penso, esse momento é virtuoso porque ele vai retornar a agenda pública do país para a mão da sociedade e não botar na mão de um salvador da pátria ou de um falso herói ou dos políticos, mas os políticos serão pautados pela agenda que a sociedade manda. E essa é a função da política, a defesa dos interesses. Estamos organizados e vamos defender os nossos. Se Deus quiser, você está completamente correto. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Preto Zezé e João, pela participação aqui no programa. Muito importante como vocês orientam uma sociedade a amadurecer, a educar e a enfrentar seus próprios medos. É difícil na vida enfrentar qualquer medo que nós temos. Uma das melhores terapias existentes é enfrentar os próprios medos, enfrentar os próprios preconceitos. Discutir sobre o racismo é algo vital numa sociedade que precisa amadurecer. Porque é o amadurecimento da sociedade que vai fazer com que nós consigamos, juntos, sair desse atoleiro que o Brasil está. O atoleiro da pobreza, da desigualdade social, da volatilidade política e da falta de oportunidade econômica para muitos segmentos da sociedade. A conversa que nós temos hoje aqui é uma aula de como furar bolhas de preconceito e fazer, como o Preto Zezé disse, uma educação por meio do constrangimento suave. E juntos, como disse bem o João e o Preto Zezé, com a mobilização da sociedade civil, não é com a ajuda de governo, é com a participação de todos. E nós só vamos conseguir participar como cidadãos e irmãos nessa jornada se nós entendermos os nossos medos e preconceitos. Portanto, o racismo também faz parte do nosso subdesenvolvimento mental e nós precisamos enfrentá-los porque por trás dele estão os outros problemas sociais e estruturais do país. E é assim que vai amadurecer a democracia, a política e a sociedade.